Olá, meus irmãos, aqui é o pastor Luciano Batista. Seja bem-vindo ao nosso canal. E é com alegria que nós adentramos em mais uma transmissão, né, para uma resposta aos nossos ouvintes, né, que está aí com a ideia que o missionário unicista Fábio, ele fez um programinha, ele fez como é que fala? Uma enquete em um grupo do WhatsApp que ele tem. E nessa enquete ele colocou lá: pergunte ao pastor Luciano, a Bíblia responderá. Então, dentro dessa ideia que ele deu, então nós acrescentamos ali o pergunte ao pastor Luciano. Mas tá bom. Hoje eu venho tentar ser bem rápido, bem ligeiro, em uma resposta a uma pergunta que fora feita a mim. E essa pergunta tem muito a ver com a nossa igreja, tem muito a ver com o que pregamos, né? E perguntaram a mim esses dias assim: pastor Luciano, por que as mulheres na Igreja Apostólica do Brasil, por que as mulheres na Igreja Apostólica do Brasil usam os seus cabelos presos? Na verdade, elas só usam os seus cabelos presos, né? Toda vez que ela sai a público, toda vez que ela aparece em público, ela está com o seu cabelo preso, no formato de um coque. E tá, geralmente é coque, geralmente tem uns outros penteados que elas fazem. O importante mesmo, já para deixar claro antes de nós iniciar, é o cabelo estar no couro cabeludo, tá? Ele não caído sobre os ombros, não solto, né? Então, ele tem que estar dentro do limite do couro cabeludo, já para ficar mais fácil a resposta que eu vou dar adiante. Aí eu sei que vai surgir muitas perguntas como: quem não fazer isso vai para o inferno, isso é pecado, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Tem um monte de perguntinha em torno disso que acontece sempre quando nós falamos de qualquer ponto doutrinário. E uma coisa eu também queria deixar claro: uh, doutrina significa ensinamento, tá? Então, a doutrina, o ensinamento do cabelo preso da mulher, logicamente tem base bíblica, porque senão nós não estaríamos, como se diz, obedecendo, né? Então, logicamente, tem base bíblica o cabelo preso da mulher. E só que eu vou ler um versículo para iniciar. Eu vou ler um versículo para iniciar essa resposta, que eu acredito que esse versículo vai já responder a esse questionamento: é pecado, não é pecado, vai para o inferno, não vai para o inferno, e blá, 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 blá. Eu acredito que esse versículo já vai dar essa resposta que vocês tanto querem, ou que a maioria tanto quer. Tá, eu vou ler em primeira carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11. Amém. Capítulo de número 11 e o versículo de número 12, que diz assim, ó: porque como varão, versículo errado, versículo 12, versículo 13, na verdade, versículo 13 que eu quero iniciar, que diz assim: julgai entre vós mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? Julgai entre vocês mesmos, é decente que a mulher ore a Deus descoberta? E aí continua: ou não ensina a mesma natureza que é desonroso para o varão ter o cabelo crescido? É desonroso para o varão ter o cabelo crescido. Mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. E o versículo chave da resposta a esse questionamento: é pecado, não é, vai para o inverno, não vai, eu acredito que é esse aqui, ó: mas se alguém quiser ser contencioso, nós
Não temos tal costume e nem a Igreja de Deus. Tá? Antes de eu iniciar, irmã Elaine de Campinas, paz, pastor, estamos na escuta. Irmã Flávia Martins, paz, pastor, estou acompanhando. Seja bem-vindo, irmã Flávia, seja bem-vindo, irmã Elaine. Né? E se você quiser colocar alguma coisa aí no bate-papo ao vivo, eu vou estar lendo. Mas, como eu falei, eu quero ver se eu consigo ser curto, né? Rápido. Então vamos lá. Por que a mulher apostólica ela usa o seu cabelo preso sempre que sai a público, sempre que alguém, sem ser seu esposo, seus filhos ou seus pais, sempre alguém fora desse limite, esposo, filhos, pais, nunca vem o seu cabelo solto, tá? Por que será? Por que será? É isso que nós vamos trabalhar hoje. Bom, eu iniciei com esse versículo para que você tenha em mente de que não é interesse da Igreja Apostólica, não é o meu interesse ficar debatendo essa doutrina bíblica. E por que não é o interesse meu e não é o interesse da Igreja Apostólica? Nós chamamos isso de ética moral, tá? Nós chamamos essa doutrina de ética moral. Então ela é uma coisa assim, é bíblico, mas ela é uma coisa direcionada para a nossa igreja, vamos colocar assim. Mas a mulher fulana de tal, ela não quer ficar com o cabelo preso. Então, procura outra igreja unicista, fica naquela igreja unicista, fica feliz lá, segue a sua vida e vai. Mas e se isso for pecado? E se isso for se isso for me levar ao inferno, pastor, o senhor não está preocupado com a minha alma? Na verdade, existe muita regra, eu vou chamar assim, bíblica, de que sim, pode te levar ao inferno. E muitos ministérios, muitos pastores não levam a sério esse ensinamento e eles priorizam a criatura ao invés do Criador, aonde a criatura tem poder de dizer ao Criador, isso eu quero obedecer, isso eu não quero. A Igreja Apostólica ela não tem esse costume de deixar que a criatura fale mais alto que o Criador, para deixar que o indivíduo seja maior do que aquele que o criou. Nós não temos esse. Então, tem certas doutrinas da nossa igreja que nós ensinamos para membro apostólico e não entramos em debate com aquele que Por exemplo, eu sei que é do cabelo, mas um exemplo que vai ser minha próxima videoaula nesse sentido. Me perguntaram por que apostólico não usa aliança, né? Apostólico não usa aliança, apostólico não usa aquele prendedor de gravata, né? Então por que o apostólico não usa isso? Essas doutrinas têm um valor de ética moral para nós. E a ética moral que eu estou te pregando, ela representa quem somos. Nota bem isso. Ela representa quem somos. Então, já para você entender, uma mulher com seu cabelo solto, ela traz um ar de sensualidade. E trazendo esse ar de sensualidade e tal, você que antes de ser convertido já assistia filme, se você ainda assiste, problema seu, mas se você antes de ser iludido pelo mundo das ilusões, quando você era iludido pelo mundo das ilusões, onde você trocava a verdade da vida por filmes de Hollywood, por aí fora, por novelas e tal, quando você não tinha uma coisa mais importante na vida para fazer, ia assistir televisão, então você vai lembrar daquela época em que as mulheres balançavam aqueles cabelos e tal, para um ar de sensualidade. Dentro desse contexto de doutrina ética moral dentro da Igreja Apostólica, está incluído justamente isso. A sua sensualidade pertence, desculpa a palavra pertence, mas é a que vem agora, mas ela é por direito do seu marido. Então a sua sensualidade não é uma coisa que você está mostrando para todo mundo afora, ela é algo que é para o teu marido. É semelhante àquela mulher que fala, eu gosto de me arrumar assim porque eu me arrumo pro meu marido. Se arruma pro seu marido, então se arrume dentro das quatro paredes do seu quarto. Aí você está se arrumando pro seu marido. Agora, se arrumar pro vizinho te ver,
mostrar uma coisa que é para o vizinho, para o patrão, para o colega de trabalho, para o motorista de ônibus, para o homem da lojinha, para o homem da padaria. Então você não está se arrumando para o seu marido, você está se arrumando para o seu vizinho. Então, lógico que você tem que se vestir bem, mas mostrar a sua sensualidade, mostrar seu corpo, mostrar tua beleza, isso é para teu marido. Ah, então tem que usar aquela murta, assim, só aparecer os olhos e tal, 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 tal. Não chegamos, não chegamos ainda a esse extremo, né, de ter que usar só aquela murta, aquela, sei lá se o nome é murta mesmo, mas usar aquele pano onde só aparece, porque justamente a Igreja Apostólica trabalha na ética moral. E se você tem ética moral e você, por exemplo, não usa aliança, você sabe por que não usa aliança, você usa o cabelo preso e sabe por que não usa, por que usa o cabelo preso, então, sabendo disso, você vai saber o que isso representa também, certo? Então vamos para a nossa aula. Eu acho que eu já expliquei demais, né? Vamos para a nossa aula. Deixa eu ver se alguém colocou mais alguma coisa aqui. Canal Molden, irmão Alessandro, de Paranaguá. Eu acho que ele é presbítero, não sei. É isso mesmo. Irmão Alessandro, Paranaguá, São Paulo. Perdão, Paranapuã, São Paulo. Ele é presbítero. Seja bem-vindo, irmão Alessandro. Irmã Elaine Silva Santos. Agora eu não, como não apareceu a foto, eu não sei agora qual Elaine seria essa, mas seja bem-vindo, eu não conheço agora. Irmão de Jonatas também está na escuta, estamos acompanhando o estudo. Amém. Sejam bem-vindos. Então nós vamos para a nossa videoaula corretamente aqui, vamos seguir. Cadê? Tem mais? A irmã Laudiceia está conectada conosco, seja bem-vinda, irmã Laudiceia, né, que está aí conectada conosco, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais. Irmã Ruth, seja bem-vinda, irmã Ruth, em nome do Senhor. Edivan só disse a paz. A irmã Gisele disse: vou estar assistindo, então Deus abençoe. Então tá bom. Então, já que estamos todos prontos para nós entrarmos de cabeça agora nas Escrituras, vamos para as Escrituras, né? Deixa eu ver, olha, eu recebi uma carta do Bispo Roberts, ó, que legal, vamos mostrar para vocês aí, ó. Acho que dá para ver, né? Deixa eu segurar aí, acho que ficou contrário, parece. Quer receber as notificações e divulgações da igreja no seu WhatsApp? Aí tem um número aqui da nossa igreja matriz para você receber as atualizações. Acho que deu para ver aí, né? Tem um número aí para você receber as atualizações da nossa igreja matriz. Então é só um WhatsApp de divulgação para você. Bom, então, feita essa propaganda, vamos lá. Por que as mulheres apostólicas usam o seu cabelo preso sobre a cabeça? Só usam o seu cabelo preso sobre a cabeça. Eu já te dei as pistas da sensualidade e tal, já te dei essas pistas. Agora nós vamos então às escrituras, lembrando de que eu não estou aqui com o objetivo de mostrar que a tua igreja está errada, a minha está certa, nós vamos para o céu, você vai queimar no inferno e tal. Eu vou te dar o contexto bíblico, a base por que nós obedecemos tal doutrina. Se você falar, puxa vida, faz sentido, quero obedecer, seja feliz, pode continuar na sua igreja mesmo, obedecendo esse padrão bíblico, lógico. Vou falar rapidinho aqui. Eu ensinei para uma irmã sobre o cabelo preso e nunca... Desculpa se você é unicista de outra igreja unicista e você está me ouvindo. Eu falei para essa irmã falou, olha, tá, eu acho que eu vou para a igreja apostólica, porque essa doutrina está dentro da Bíblia. Ela ficou chateada comigo, porque eu disse assim, não, fica na tua igreja. Pode ficar na tua igreja. E ela disse, o pastor não me quer na igreja do senhor. Eu disse, o problema de ganhar unicista é que vem com carrapato. Não, o problema de trazer unicista para a nossa igreja é que vem com carrapato. O que é carrapato? A pessoa já acostumou com uma certa doutrina e não quer ser, como é que se diz, moldada, limpa, e muitas vezes quer cheio de razão e tal, mas isso lá podia, então já fique lá.
Então, o nosso alvo aqui não é tirar ninguém da igreja unicista de ninguém. Lógico, você é trinitário. Se você é trinitário, nós queremos batizar você e vem para a igreja apostólica. Vem, vem, vem. Eu quero batizar você e você poder fazer parte da Igreja Apostólica do Brasil. Seja você pastor, reverendo, bispo, arcebispo, apóstolo, papa, seja lá o que você quiser ser. Se você não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, vem, começa a sua vida do zero. Então, o meu objetivo com essas aulas não é tirar ninguém de igreja unicista, tá? Não é tirar de ninguém. Então, você está dentro de uma igreja unicista, está aprendendo conosco, está achando que o que estamos ensinando tem coerência com a Bíblia, obedece dentro da sua igreja. Não precisa você vir para a igreja apostólica. Fique na tua igreja. Fique aí. Ah, pastor Luciano, então a tal igreja. Irmãos, eu não vou ficar tentando edificar em terrenos alheios, né? Se a pessoa, porque se acha melhor, por exemplo, eu era de outro ministério unicista, e por alguns pontos doutrinários que desconcorda com a Bíblia, eu achei melhor sair daquela igreja e vir para a igreja apostólica. Isso é uma coisa minha, pessoal. Então, ninguém me influenciou. Então, só deixando isso claro, porque tem pessoas que pensam, o pastor Luciano quer arrancar membros de outra igreja. Não, não quero, não quero, pelo contrário. Se tu já é batizado em nome de Jesus, eu não tenho porque estar esquentando a cabeça em pregar para você. Tá? Deixa eu ver aqui, irmão. Irmão de Jonatas e a família disse sobre aliança ser um tema bem dividido, pois traz bastante dúvidas nas pessoas. Vai ser minha próxima aula. Sobre as alianças, vai ser minha próxima aula. Talvez hoje ainda, talvez amanhã. A irmã Elaine é de Hortolândia. Amém, irmã Elaine? É porque eu só vi o Elaine, aí não apareceu a foto, eu não consegui ligar quem é a pessoa, mas seja bem-vindo. E me perdoa não lembrar na hora. Seja bem-vindo. Gisele Souza, paz, pastor, sobre o cabelo, muita curiosidade sobre o assunto. Amém, irmã Gisele, seja bem-vinda. Irmão Robson, pastor Robson, estamos juntos, misturado ao vivo e a cores. Olha, eu estou bem colorido, né? Olha aí. Então vamos lá, chega de ficar falando e vamos à escritura. Vamos lá. Então, o contexto de Coríntios 11, que eu quero que vocês entendam. O contexto primeiro, a primeira carta de Coríntios. Paulo está falando sobre a santificação da igreja, sobre a pureza da igreja. É o assunto da primeira carta aos Coríntios. Deu para entender isso? Ah, pastor, não. Então, lá no capítulo 1, se você vir, Paulo vem falando sobre a divisão da igreja, sobre o capítulo 2, ele vem falando sobre fundar no ensinamento de Cristo, capítulo 3, capítulo 4, sobre você ser o templo do Espírito Santo, pregar somente Jesus Cristo, capítulo 5, o pecado que estava dentro da igreja, capítulo 6, lutando contra a imoralidade dentro da igreja, capítulo 7, lutando sobre o casamento, edificando o casamento, capítulo 8 de Coríntios, vem falando sobre a idolatria e tal, e o capítulo 9 vem falando sobre a identidade da igreja, a identidade do que pregamos, o capítulo 10 sobre Israel, gentil, Israel, aquela mistura. Capítulo 11, qual que então seria? A mulher. Não, capítulo 11, eu vou explicar para você o capítulo 11 com um tema: autoridade. Autoridade. É o capítulo que fala do cabelo preso e é o capítulo que fala da Santa Ceia. Então, o que eu quero que você entenda nesse capítulo é autoridade. Como nós começamos? Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Olha aí como começa, hein? Versículo 2. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos com que vos tenho entregue. Mas quero que saiba que Cristo é a cabeça, e Cristo é a cabeça do varão, e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Em outras palavras, existe uma hierarquia de autoridade que deve ser seguida, obedecida, e ninguém pode quebrar essa esfera. Deus, a cabeça do Cristo. Cristo, a cabeça do varão, e o varão, a cabeça da mulher.
Ah, o varão é maior que a mulher. Ah, isso aí nós vamos falar daqui a pouquinho. Calma aí. Se aguente aí. Aguenta o teu coração aí. Deixa eu ver. Irmão Paulo Sérgio, irmã Elaine de Campinas. Paz do Senhor, pastor. Deus abençoe. Sempre com conteúdos ricos para a nossa edificação. Obrigado. Irmão Alessandro Paulino. Paz do Senhor, irmão Alessandro Paulino. Paz do Senhor, pastor. Na escuta, obrigado pela aula. Amém. Irmão Jonathan lá, opa, é lá da Bahia, né? A paz do Senhor, estou na escuta aqui com o irmão Girleno, ainda nem vi o pastor Robson. Amém, mas ele está lá na escuta com o irmão Girleno, sejam bem-vindos, irmão Girleno, irmão Jonathan, sejam bem-vindos lá da Bahia, Igreja Apostólica lá da Bahia. Bem, vamos continuando. Qual é o contexto de Coríntios 11? Autoridade. Continua, versículo 4. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Observe de que a autoridade que nós estamos falando está relacionado ao cabelo, porque é como se tivesse rapada. Então, o cabelo mostra nesse texto uma certa semelhança com a autoridade. Então, se o homem ele está com a cabeça coberta, se o homem está com a cabeça coberta, ele desonra a sua cabeça. Se a mulher estiver com a cabeça descoberta, olha que legal, ela desonra. Mas peraí, pastor, como assim? Então o homem não pode, né? O homem, eu estou tentando achar alguma coisa aqui, vocês vão rir, mas tudo bem, né? O homem não pode estar com a cabeça coberta. Ele desonra a tua cabeça, então tem que descobrir. Vai-te embora. Agora a mulher tem que estar com a cabeça coberta, porque senão ela desonra a sua cabeça. Lembrando, quem é a cabeça do homem? Cristo. Quem é a cabeça da mulher? O homem. Então, quando nós estamos falando de cobrir a cabeça, ou alguma coisa relacionada ao cabelo, porque fala é como se tivesse rapada, então nós temos que lembrar que o assunto é autoridade. Então, quem representa o ministério do homem é Cristo. E quem representa o ministério da mulher é o marido. Então, o marido que está uma vida escondida, que está com um ministério ofuscado por qualquer coisa que seja, ele desonra a sua cabeça, certo? Por exemplo, o homem com modinha no cabelo, vou usar arrepiadinho, vou fazer uma frescurinha, vou fazer não sei o que lá. Ele desonra, ele mostra quem é a autoridade sobre a sua vida. E quem é a autoridade? Se eu tô com meus cabelinhos todo arrepiado aqui, quem é a autoridade? A autoridade é a moda. A autoridade é o costume pagão deste mundo. Lembrando de que as escrituras mostram de que o cabelo do homem despenteado, ou seja, arrepiado, é sinal de lepra. É sinal de lepra quando o homem está com o cabelo despenteado. Então, deixa eu até arrumar o meu aqui. Peraí. Aí. Tá? Então tá. Isso mostra que o tipo de cabelo, o tipo de corte que você usa, né? Eu não ia usar esse versículo agora, mas peraí. Não ia usar esse versículo agora, mas deixa eu correr nele aqui. Ezequiel, cadê você, Ezequiel? Ô, Ezequiel, vem cá, Ezequiel. 44, 24. Cadê o irmão o profeta Ezequiel? Onde ele foi? Ele ainda está na minha Bíblia aqui, viu? Ele não foi embora, não. Ezequiel 44, 24. Lembrando de que ele está dando uma ordem aos sacerdotes aqui do seu ministério. E aí, Ezequiel 44, 24, eu falei certo? Tô certo. Peraí que eu bati o olho aqui do... Eu acho que eu não falei certo, não. Ezequiel... Eu acho que eu tô comendo bola aqui, peraí.
Acho que eu me enganei no versículo. Pera aí que eu já lembro dele aqui. Mas Ezequiel fala como 44, 24 não é, então eu me enganei aqui. Que mancada, ao vivo dando mancada. Que feio. Ah, mas Ezequiel fala, não tosquiará seu cabelo, né? Não, aliás, não rapará seu cabelo e nem deixará crescer, mas como convém, tosquiará. Peraí que eu já vou achar o texto aqui. Me perdi totalmente aqui. Ezequiel. Para mim não perder tempo. É 44:20. Eu tava no capítulo certo, mais 4 versículos aqui, ó, 44:20. E o capítulo era o certo, então perdoa pelo erro aí. E a sua cabeça não rapará, nem deixará crescer o seu cabelo, antes, como convém, tosqueará suas cabeças. Dá para você já ter ideia de que aquele Jesus que te apresenta com cabelo crescido não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Já dá para você ter essa ideia. Já dá para você ter essa ideia de que aquele Jesus de cabelos longos que te apresentam não tem nada a ver com a Bíblia. Já dá para você ter essa ideia. Mas tá. Então, como convém, tu cortará. Como convém, tu vai cortar o teu cabelo. Então, o teu corte de cabelo diz respeito à autoridade no teu ministério. Queira você aceitar ou não, é um padrão bíblico. É um padrão bíblico. Queira você aceitar ou não. Aí, continuando em Coríntios 11, vamos voltar para Coríntios 11, não me empolgue, eu vou querer citar um monte de passagem aqui. Aí vai ficar muito longa a minha aula, que eu queria que fosse curta, mas já estou aqui meio que alongando ela demais. Versículo 6. Porque se a mulher não se cobre com o véu, agora apareceu a palavra véu aí, hein? Vamos lá. Porque a mulher, se ela não se cobre com o véu, tosquia-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Se a mulher não se cobre com o véu, se a mulher não se cobre com o véu, diz aqui que é como se ela tivesse cortado os cabelos. Mas, se para ela é indecente, eu gosto dessa palavra, se para ela é indecente. Se para ela é indecente. Então, nota que quem tem que ter conhecimento bíblico é a pessoa. Quem tem que ter conhecimento moral é a pessoa, né? O pastor quer que eu fique de cabelo preso. A doutrina da minha igreja. Se para você não é indecente, cara, você tá na igreja errada. Porque para você é comum, então vai-te embora e fica com os comuns, né? Agora, para aquele que conhece os valores e crê que é indecente, então cubra-se com o véu. Mas o véu entra para substituir o cabelo, que mais para frente nós vamos continuar. Calma que eu vou ter que me controlar aqui, né? Tem que me controlar, senão já dou toda a pista, né? Fica sem graça a aula, você vai começar a desconectar e ir embora. Então vamos lá. Versículo 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem da glória de Deus. Mas a mulher é a glória do varão. O engraçado é de que o varão não pode cobrir a cabeça, porque ele é a imagem da glória de Deus. Só para mexer com os trinitários. Ué, mas a cabeça do varão não é Cristo? Como assim? Deus é a cabeça do Cristo. E a cabeça do varão não é Deus, a cabeça do varão é Cristo. Só para você ver que o padrão de homem de Deus que a Bíblia estabelece para nós é Cristo, porque Deus não é homem. Então, por isso que a Bíblia coloca que Cristo é o cabeça do varão, porque ele é o padrão de homem de Deus para nós, entendeu? Deus não é homem. Então, por isso que se você não entende a hermenêutica e as exégeses do texto, aí você vai achar que ele está falando de duas pessoas, do Pai, Deus, e do Cristo, o Filho, quando na verdade o próprio texto mostra essa qualidade de que Cristo é o próprio Deus, porque ele é a imagem do Cristo, não, de Deus. Amém? Agora continuando. Isso era só para mexer com os trinitários, se é que alguém vai estar assistindo essa aula, algum trinitário. Mas vamos lá. Versículo 8.
Porque o varão não provém da mulher, mas a mulher do varão. Porque também o varão não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do varão. Porque a mulher deve ter sobre a sua cabeça o sinal de poderio ou de autoridade por causa dos anjos. Então ele está mostrando que o homem, a mulher foi criada para completar o ministério do homem, né? Então quer dizer, a mulher não é subjugada pelo homem. A mulher não é o capacho do homem, mas a mulher veio para completar o ministério do homem. Então ela completou o ministério. O ministério ficou unido. Mas Deus pede que na cabeça dela tenha um sinal de autoridade. Então, quando os anjos veem o homem, os anjos têm que olhar para os homens, versículo 1, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então você tem que olhar para o pastor, você tem que olhar para o sacerdote, você tem que olhar para o homem de Deus e enxergar nele o Cristo. E quando você olha para a mulher, ela tem que ter um sinal de autoridade que também represente o teu marido. Que você enxergue o marido dela. Que você observe o marido dela nela. Então ela tem que ter uma marca, um diferencial das outras mulheres que a faça peculiar ao seu marido, porque ela completa o teu ministério. Tá dando para entender? Espero que sim, tá? Versículo 11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. 12. Porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher. Mas Deus, tudo vem de Deus, tá? Aí chega no versículo 13, que foi o que eu iniciei. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Então nós estamos falando de véu, pastor. É colocar aquele véuzinho branco quando vou fazer minhas orações. Não! Porque se usar só o véu dentro da igreja e fora da igreja você não usa o véu, você está desonrando o teu marido nas praças. E outra, é aí onde eu quis pôr o ponto para vocês. Pastor, Pastor, a mulher está com o cabelo solto, ela está em pecado? Não, rapaz, está em pecado. Não. Ela só está representando o pecado, ela não está em pecado. Ela pode até representar o pecado, mas ela não está em pecado. Então, ainda de que ela não tenha intenção de ser sensual, ainda que ela não tenha intenção de provocar a sensualidade, ela está provocando. Então, ela representa a sensualidade. Então, por isso que o cabelo da mulher na cabeça representa a sua autoridade. E a mulher com o cabelo já solto representa, no caso, a sensualidade. Então, ela perde o símbolo, a marca de honra ao seu marido. Por que, pastor, a crença do senhor é essa? Bom, não ensina mesmo a natureza, versículo 14, que é desonroso para o homem ter cabelo crescido. Se Paulo, no versículo 1, ele disse de que ele é imitador de Cristo, aí chega no versículo 14, ele diz que é desonroso o homem ter cabelo crescido. Você acha mesmo que Jesus da Bíblia tinha o cabelo crescido? Você acha mesmo que aquele Jesus que você assistia em filmes, a época que você ainda não era convertido, a época que você não tinha temor à palavra de Deus, a época que o mundo da ilusão era mais importante do que a realidade bíblica para você, essa época, você acha ainda que Jesus tinha o cabelo crescido? Se Paulo disse que era imitador de Cristo, e ele fala que é desonroso, como eu posso seguir alguém, imitar alguém que desonra, que tem um sinal de desonra? Então aqui ele fala no versículo 15, mas ter a mulher o cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo foi lhe dado em lugar do véu. Se você tem o cabelo crescido, se a mulher não corta as pontas, se a mulher deixa o cabelo crescer naturalmente, ela cobre a cabeça. Isso aqui não é cabeça, isso aqui não é cabeça. Cabeça é o couro cabeludo. Se ela cobre a cabeça com o cabelo que foi lhe dado em lugar do véu, se ela tosquia, se ela apara, se ela rapa, então ela tem que colocar uma mantilha, ela tem que colocar um pano, porque ela tirou a glória natural que Deus te deu.
Agora, se ela tem a glória natural, para que ela precisa de uma mantilha? Para que ela precisa disso? Aí a outra pergunta é, então isso é só para mulher casada. Por quê? Porque a mulher casada que tem que honrar o marido. Era para ser assim, né? Ficaria mais fácil. Então a mulher solteira pode andar com o cabelo solto, esvoaçante, tal, mostrando sensualidade para todo mundo. Só que tem um porém. A mulher solteira, a Bíblia diz que ela cuida de como agradar a Deus. Então a mulher solteira ela já é casada. Ela é casada com Deus. E quando ela se casa com um homem, então ela tem a obrigatoriedade de, no teu casamento físico, representar o casamento espiritual. Então, a pessoa que não é casada também tem que estar com seu cabelo preso para honrar o teu marido, que é Cristo. Então, o sinal mostra que ela não é objeto de desejo. A mulher anda com roupas coladinhas, a mulher anda com roupa transparente, a mulher anda com cabelo solto, a mulher faz tatuagem no corpo. Tatuagem? Afina a sobrancelha, desenha no corpo para que possa agradar a homens, para que possa provocar estímulos sexuais. Deus não te chamou para ser objeto de prazer. Deus não te chamou para ser objeto sexual. Deus não te chamou para ser boneca inflável de ninguém. Nem mental, nem físico. Não quer que você provoque e desperte desejos sexuais. Deus te chamou para representar a autoridade. Porque Deus quer te dar um esposo que te honra pelo caráter que tu tem, e não pelo corpo que tu tem. E não pela sensualidade que tu tem. Então, por isso, se tu casa com um cara que já quer ver os limites, eu te digo uma coisa, ele não está casando com você, ele está casando com o teu corpo. Quando esse corpo ficar velhinho, quando esse corpo ganhar uns quilos, quando esse corpo perder a forma, já era. Você perdeu o maridão. Perdeu. Por quê? Porque você se vendeu por uma atração física. Agora, para mim dar uma base maior para o ensinamento, aí eu acho que eu já estou chegando ao fim, lá no livro de Números, para quem sabe que eu gosto de explicar os livros e a história, o contexto e tal, o livro de Números seria o livro da separação das terras, separação da herança, a contabilidade de Deus. No livro de Números tem algumas regras estabelecidas para se manter patrimônios. E dentro dela tem a regra dos ciúmes, o testemunho, o capítulo 5, que ele tem a lei dos ciúmes. Antes de eu ler o versículo, vou até explicar, porque na verdade assim, parece muito machista essa lei que eu vou ler agora. Parece muito machista. Então eu vou ler para você, ou vou explicar antes de ler, para você já quando ler com a mente já aberta, tá? Digamos assim, tem uns antigos que eu conheci, que eu falava, olha, é seu neto? Ele, olha, é filho da mulher do meu filho. O quê? Tu não é seu neto? Ele, não, é filho da mulher do meu filho. Achei estranho isso. Aí eu perguntei para o pai da moça. É seu neto? É filho da minha filha. E os dois estavam perto, né? E eu falei, mas onde vocês querem chegar com isso? Ele falou, ó, pai pode ser qualquer um. Porque da barriga dela vai sair, ali nós temos certeza que é dela. Porque não tem como tirar da barriga de outra, jogar na barriga dela assim, sem um processo mais delicado. Mas o que eu quero que você entenda é de que no passado, quando todo mundo fazia as suas leis, as suas crenças, então o que fazia? Muitos tinham várias esposas e as pessoas pensam que isso era mandamento de Deus e não era. Estou explicando, eu sei que a aula está ficando mais longa, eu sei que alguns estão achando chato, mas o que acontecia? O cara tinha 3, 4, 5, 6 mulheres, teve caso de cara ter 1.000, teve caso de ter 150, né? E o objetivo de ter muitas mulheres era para que ele tivesse escravos gratuitos, para que ele tivesse guerreiros gratuitos, onde eles pudessem lutar pelo pai, eles lutavam, trabalhavam pelo pai, sem ter o custo de um funcionário, de um escravo, né? Então, o que acontecia? Acontecia que
pelo fato de ter várias mulheres, a mulher naquela época era mais parecida com um objeto. Quando eles capturavam uma nação, eles capturavam as suas esposas, as suas mulheres, suas filhas. Para quê? Para usar como objeto sexual, para a fabricação de escravos. Era uma fabricação de escravos, só que escravos que eram filhos. Lógico que não era herdeiro. Então, com isso, a Bíblia registra que o homem ele tinha o direito de ter os ciúmes da mulher, né? Se a mulher estava sendo infiel a ele ou não. E, lógico, tem que explicar a história. Então, a mulher era mais como prioridade, propriedade, só para você entender. Lógico que ele tinha uma esposa, lógico que ele tinha uma mulher que ele amava muito, lógico, mas ele tinha um monte de concubina. Pastor, isso é correto? Não. Pastor, isso é de Deus? Não. Não é. Deus nunca aprovou isso. Só que existia uma certa permissão e não uma certa autorização, uma permissão que é diferente, aonde o seu sacerdote, só para vocês entenderem, Deus tinha o seu povo e dentro do seu povo Deus tinha o sacerdote. O sacerdote tinha as leis específicas para casamento, mostrando de que o modelo deve ser o sacerdote e não o restante do povo que pega o costume das nações. O modelo é o sacerdote. O sacerdote tinha que casar com virgem, o sacerdote tinha que casar com uma mulher pura e tal. Tem um monte de regrinha. Amém? Deu para entender o contexto? Eu acho que sim. Então agora vamos para Números capítulo 5. Eu vou ler o versículo 18 somente, que eu já expliquei, então não precisava mais ler tudo. Eu ia ler um monte de coisa, mas vou ler só o 18. Que diz assim, ó: Então o sacerdote apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela. E a oferta de memorial de manjares, e a oferta de manjares dos ciúmes, porá sobre as suas mãos, e a água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. Vamos lá, rapidinho. Tem Bíblia que está escrito soltará a cabeleira dela. Tem Bíblia que está escrito descobrirá a cabeça dela. Tá? Então, o cobrir e e soltar vem do mesmo sentido do despentear. À luz da palavra de Deus, vem do mesmo sentido do despentear, só para você entender. Então, vem do estar solto, certo? Entendeu? Despenteado, largado ao vento e tal. Mas o que está dizendo ali? Ali está dizendo que o marido chegou para o sacerdote e falou para o sacerdote assim: ô pastor, digamos na nossa época, pastor, a minha mulher está me traindo. Eu tô sentindo ela diferente, ela tá meio fria, ela não tá conversando muito comigo, ela não tá mostrando aquela aptidão, tal. Aí, vamos misturar as épocas chamando de pastor para você entender, mas vamos voltar para aquela época. O sacerdote ia varrer a igreja, pegar aquele pó do templo, pegar umas ervas amargas, fazer um chá, jogar o pó do templo, dentro do chá, bate ali, chama a mulher para perante o altar, perante a tenda e solta o cabelo dela. Solta. E dá o chá, faz a oração da maldição, dá o chá para ela, da maldição, a oferta que o marido trouxe, oferece perante o altar. Se você ler depois Números capítulo 5, se ela tiver em adultério, o útero dela vai fechar, ela vai ficar estéril, ela não terá mais filho. Você já deve ter ouvido pastores pregar, a mulher não ter filho era um sinal de maldição, mas poucos explicam, tá? Então aí tá a explicação. Mulher estéril traria o símbolo de uma mulher adúltera, de uma mulher infiel. E a mesma coisa, é o mesmo símbolo para uma mulher de cabelo solto. É o símbolo de uma mulher que está em suspeita de adultério. Ou seja, uma mulher que expõe aos homens a sua sensualidade. Lá em Amós capítulo 4, versículo 11, Amós 4:11 diz que a sensualidade e o vinho tiram o entendimento. Então, se há uma sensualidade ainda para com o homem de Deus, a mulher fica se jogando sensual,
a sensualidade ela tem o mesmo efeito do vinho, acaba mexendo com o camarada e ele perde as estribeiras. Então, por isso, Deus não aceita a apologia à sensualidade. Então, a mulher quer mostrar a sua sensualidade, mostre para o teu marido. Eu sei que as jovenzinhas de hoje, eu sei que as mais moças de hoje, né, infelizmente por ser mal doutrinadas, infelizmente por ser mal ensinada, querem atrair os seus namorados através do seu corpo, usando roupas que colam no corpo, usando roupas que mostram a marca do sutiã, usando roupas que mostram a curva do seu corpo e, lógico, soltando a cabeleira, dando aquele chacoalhão. Infelizmente, tu vai achar um marido que quer você como objeto. Você não vai achar um marido que te honra como mulher. Você não vai achar um marido que te honra como uma pessoa, mas ele vai achar um marido que te honra como se fosse uma boneca inflável. Então, no ensinamento da Igreja Apostólica, que é ética moral, nós ensinamos nossas jovens, ensinamos nossas esposas que o que o teu marido tem que ter em você é atração pelo que tu é. Atração pelo que tu é. Uma mulher temente a Deus, submissa e que quer morar no céu. Sendo assim, pá, tá feito. Perfeito. A mesma coisa, o que a mulher quer do marido? Um marido coladinho, todo bombadinho, todo cheio de frescagem. Ele pode até ter um certo corpo, ele pode ter uma... Mas isso, ele usa roupas folgadas porque isso pertence à tua esposa. A sensualidade, seu músculo, sua força, seu charme e tal, pertence à sua esposa. Seu carinho. Então, por que a mulher apostólica, pastor, respondendo a pergunta, depois tem um monte de coisa ali para mim ler, respondendo a pergunta, por que a mulher apostólica usa o seu cabelo preso sempre que sai a público? Porque a quem está direcionada a sua sensualidade é o seu marido. Ela não tem que mostrar a sensualidade para o vizinho, para o colega de trabalho, para o fulano e para o beltrano. Por quê? Porque ela é uma mulher que tem sinal de autoridade, sinal de respeito, sinal de que é uma mulher temente a Deus. Então, e as mulheres que usam cabelo solto? Bom, eu não vou debater sobre elas, mas ela está propagando ou fazendo apologia à sensualidade. E aí o resto você completa os pontinhos. Deixa eu ver onde eu parei de ler aqui. Irmão Manuel Martins, paz, pastor. Irmão Deus Ivan, vai lá, pastor, prega, estou na escuta. Deus abençoe, irmão Deus Ivan. Irmão Emanuel. Irmã Elaine, amém, pastor, muito bom. Irmão José Carlos, meu irmão, pastor Luciano, eu me interessei muito. Deixo a paz do Senhor Jesus Cristo. Queria ouvir muita pregação, mas vou estar ocupado. Mas que Deus continue te abençoando, amém. Da Targman, eu não sei se eu estou pronunciando correto, Fernandes diz, excelente aula, pastor, parabéns pela iniciativa. Usar esse canal como instrumento para difundir o Evangelho de Cristo. Sou da IAB de Sinderópolis, Santa Catarina. Então, não sei se eu pronunciei o nome do irmão certo. Dartagnam, eu não sei se eu pronunciei correto. Depois ele me ajuda. Ele é da Igreja Apostólica do Brasil de Sinderópolis, Santa Catarina. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua audiência. Irmão Sérgio diz, estou na escuta, aprendendo sempre. Então, tá aí, irmãos. Espero que tenha ajudado os irmãos. A aula foi mais longa do que eu imaginava, mas tá aí. Por que a mulher apostólica... Por que você não vai ver um homem... Volta a dizer. Um homem apostólico. Um homem apostólico. Por que você não vai ver um homem apostólico com arrepiadinho, com cortezinho da moda, fazendo luzes no cabelo? Isso aqui não é luzes, não, isso é natural, tá? Isso aqui é efeito da idade mesmo, tá bom? Não é luzes. Mas por que você não vai ver apostólico pintando o cabelo? Por que você não vai ver apostólico com moda no seu cabelo? Por que você não vai ver isso? Sabe por quê? Sabe por que você não vai ver? Porque a cabeça dele tem uma autoridade. Então quem corta, quem corta a modinha, quem pinta o cabelo, mostra que a sua autoridade é o seu orgulho próprio, é a sua vaidade,
quem faz essas coisas mostra que Deus nunca foi autoridade sobre a sua vida. Então, apostólico não corta o cabelo com modas. Apostólica, mulher apostólica não corta o seu cabelo. Mulher apostólica não pinta o seu cabelo, porque tem uma autoridade. Qualquer apostólica não, né? Qualquer mulher contrário a isso, que pinta, que corta, que solta, você já sabe quem é a autoridade dela. O orgulho, a vaidade, tá? A sensualidade, mas nunca é Deus. Porque se é Deus, ela honra teu marido. Se é Deus, ela honra a Deus, se ela não é casada. Ela honra o ensinamento da igreja. Então, como identificar? Ah, mulher de cabelo solto, então, biblicamente falando, ela seria uma mulher suspeita de adultério, suspeita ou infiel. Uau, pesado, né? Mas é a Bíblia. E a mulher de cabelo preso, então, pastor? É uma mulher que traz sobre a sua cabeça um sinal de autoridade. Então, não é o véuzinho na cabeça? Não, não é o véuzinho na cabeça. Outro dia eu dou aula sobre o véuzinho, sobre o véu, o uso do véu pano, tá? E nesse dia que eu der o uso do véu, eu vou explicar sobre a barba. Por que que no Antigo Testamento alguns usavam barba, cabelo crescido, já que a Bíblia mostra no Novo Testamento que isso é uma desonra, lembrando que Ezequiel 44:20 está no Velho Testamento. Por que que, ao mesmo tempo que mostra que eles tinham cabelo comprido, aí agora a Bíblia está falando que não é para ter, e a barba, e tá, só para ir dando uma pista para você, mas depois eu dou uma aula melhor. Seria a barba, o cabelo crescido e o véu, o pano sobre a cabeça da mulher, seria como se fosse hoje um protetor solar. Eles viviam no deserto. Mas outro dia eu explico essa aula. Talvez hoje ainda, talvez amanhã. Se inscreve no canal, ativa o sininho, também. Se você quiser, me manda um WhatsApp, aparece na descrição do vídeo. Deixa eu ver se eu coloco na tela para você anotar aí. Que tem pessoas que não entendem o que é a descrição do vídeo. Aí já me falaram, pastor, o senhor fala a descrição do vídeo, mas eu não sei onde é que eu vejo isso. Onde é que eu vejo isso? Então a descrição do vídeo é uns escritos que aparecem embaixo da telinha aí do computador, do vídeo, né? Então, mas aí tem pessoas que não conseguem, então eu vou fazer o seguinte, sei que alguns já estão olhando aí que eu estou mexendo aqui, então, mas, deixa eu ver se é aqui. Não, não é esse aqui. Mas eu já vou voltar para focar aí. Espera só um minutinho. Deixa eu só abrir. Então, se você como é que fala a palavra? Fugiu. Se você quer, por exemplo, pastor, eu ativo o YouTube, mas eu gostaria muito de ser avisado pelo WhatsApp também que o senhor está ao vivo. Então, se você quer que eu aviso pelo WhatsApp, aí está o meu número, né? É só você me mandar um WhatsApp. Você manda e eu vou te colocar numa linha de transmissão que eu tenho ali escrito ao vivo. Então, toda vez que eu vou entrar ao vivo, eu mando para essa linha de transmissão. Aí, várias pessoas ali recebem e falam, o pastor Luciano está ao vivo. Se você puder entrar agora, entra. Se você não puder, deixa para a próxima. Você vai assistir em outra ocasião. Mas aí, então, está o meu número do WhatsApp. Aí está o meu e-mail. Eu não uso o WhatsApp. Está o meu e-mail. Pode mandar para mim por e-mail também, sua pergunta, sua colocação. Eu vou estar gravando sobre aliança, por que não usamos aliança, por que não usamos prendedor de gravata, e por que não usamos broche, né, e coisas semelhantes a essa, eu vou estar te dando em uma próxima oportunidade. E se inscreva no canal, ativa o sininho, aí você vai estar por dentro de tudo que acontece em nosso canal, tá bom? Espero ter ajudado os irmãos. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Chegou algumas mensagens para mim também. Espero ter ajudado os irmãos. A irmã Luana disse, ótima aula. Obrigado, irmã Luana. Quem mais? O irmão Sérgio disse, verdade, pastor. O irmão Alessandro disse, parabéns, a aula muito boa, muito rica. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Deus abençoe os irmãos por estar participando. Deixa eu ver se mais alguém está mandando no WhatsApp aqui.
né? Irmão Aloysio só colocou um amém. Barará, barará. Não entendi o que que a moça escreveu aqui, mas tudo bem. Peraí, deixa eu ver se eu entendo. Para mim, se o inimigo não se levantar, não grudar logo no cabelo. Existe. Eu vou aproveitar a participação da irmã, como ela mandou no WhatsApp, eu não vou dar o nome dela aqui. Ela é unicista e existe, é verdade, existe um ensinamento dentro de várias igrejas, até trinitária, de que as obreiras têm que estar com o cabelo preso para quando alguém ficar possesso por demônios, não agarrar no cabelo da obreira, da irmã ali que está trabalhando para Deus, não agarrar no cabelo e puxar. Deixa eu me coçar. É, a primeira aula que nós apostólicos temos quando vamos ser levantados obreiros, quando nós vamos ser constituído algum serviço na casa de Deus, a primeira aula tem como título autoridade e submissão, tá? Então, o diabo, eu não conheço, e se tiver algum apostólico, membro da igreja apostólica aí me escutando, pode mandar para mim no meu particular, né? Mas eu não conheço um caso na igreja apostólica que um demônio catou na gravata de alguém, que um demônio voou na garganta de um apostólico. Eu não conheço um caso apenas. Não conheço um. A igreja apostólica chegou no Brasil em 1959 e até hoje não existe um caso de que o demônio garrou o pregador, garrou na gravata dele e tal. Não existe. Porque a primeira qualidade de um obreiro apostólico é autoridade. Autoridade e submissão. A minha autoridade não está no grito, eu não tenho que gritar para demônio. Tanto é que não tem o exorcismo. O exorcismo na igreja apostólica não acontece no microfone. Não fica o pastor entrevistando o diabo. Não faz aquele espetáculo lá na frente. Quando uma pessoa cai endemoniada é uma mulher, as próprias mulheres da igreja já protege ela, né? Protege ela e o obreiro, o pastor, quem está na oração ali, vai lá e expulsa. A igreja muitas vezes nem sabe que caiu algum endemoniado, nem percebe. Já teve caso que aconteceu comigo de eu expulsar o demônio de uma mulher em nossa igreja matriz, foi uma visitante, e eu expulsar o demônio dela lá no fundo da matriz. Pior que a matriz é grande. Lá no fundo. E os obreiros que estavam na frente saiu com fedor do demônio que saiu daquela mulher, ficou apegado na roupa de muita gente na igreja. Na hora que expulsou o demônio, aquele fedor exalou tudo. Mas nunca você viu um demônio pegar na gravata, brigar e coisa desse tipo com obreiro apostólico. E aí é o que eu te falo, onde faz toda a diferença. Igreja apostólica, além de plano individual para a salvação, além de pregar isso, a igreja apostólica prega algo chamado como ética moral, com base bíblica, onde nós temos uma regra de procedimento, um modo de vida que ninguém possa nos acusar amanhã, nem o diabo, nem o vizinho, nem o patrão, ninguém pode nos acusar, por causa da ética moral que ensinamos. Se vivemos na ética moral, parabéns para você. Você não vai ter trabalho nenhum em ser um apostólico. Então, nós não. Eu agradeço a participação, mas o ensinamento não é para andar com o cabelo preso para quando for expulsar demônio, o demônio não agarrar. Não, tem um conjunto bem mais importante do que isso, tá? Mas deixa a parte da aliança para depois. Eu vou falar em outra aula. Então, eu acho que já deu por aqui. Deus abençoe. Se inscreve no canal, irmão. Não esquece. Se inscreve no canal. Ativa lá o sininho para você estar por dentro de tudo que acontece. Você está sabendo tudo que acontece no nosso canal. Então, eu conto com a sua participação. Divulga com seus amigos, tá? Esse estudo, como eu falei, ele a princípio ele é mais para nossos membros.
Mas como o pastor Luciano se expõe demais no YouTube e nas redes sociais, aí alguém achou interessante. Por que, que as mulheres da Igreja Apostólica sempre estão com o cabelo preso? Eu vou perguntar para o pastor Luciano. Pergunta. O que você não entende da Igreja Apostólica pode perguntar. Por que, que nós não assistimos televisão? Por que, que nós não temos canais de televisão na nossa internet para nós assistir pelo celular? Por que, que nós não seguimos as redes sociais padrão? Por que, que você não conhece o pastor apostólico que tem a Facebook? Né? Por que, que o pastor apostólico não pode ter Facebook? Né? Ou melhor, por que, que ele não tem? Não porque ele não pode, né? Porque poder pode. Se eu abrir lá um Facebook para mim agora, eu posso ter. Mas por que a nossa ética moral ensina a não ter? Né? Então, tem muitas perguntas que você pode fazer e você vai ter a sua resposta. Pergunta para o pastor Luciano e resposta você vai ter. A luz da palavra de Deus. Então, espero ter ajudado vocês. Se gostaram, deixa o joinha. Se não gostaram, deixa do mesmo jeito. Né? E se não gostaram, assista a próxima aula. Se gostaram, assista a próxima aula. Compartilhe com seus amigos, ainda que você não tenha gostado, ainda que o pastor seja feio. Compartilha, manda para alguém e fala, olha o que esse feio está falando na internet. Amém. Aí, assim, para alguém pode servir. Para alguém pode servir. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Foi muito bom para a gente. Deixa eu ver, parece que chegou mais coisa aqui. Irmão de Jonatas. Cadê? Irmão Sérgio disse verdade, pastor. Irmão de Jonatas disse parabéns, pastor. Muito boa aula. Eu acredito que é o irmão de Jonatas mesmo que está, ou ele ou a esposa, né? Irmã Juliana, mas de qualquer forma toda a família. Irmão Edson, a paz do Senhor, irmãos. Não sei se ele está chegando por agora, mas seja bem-vindo. E eu já estou terminando a aula, irmão Edson. Mas Deus abençoe. Irmão Robson Amaral, lá de Campinas. Muito bom, pastor. Palavras que edificam. Parabéns. Amém. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Deus abençoe grandiosamente os irmãos. Deixa eu ver aqui se chegou mais alguma coisa aqui. Ótima aula. Obrigado. Disponha. Então, nem todos que mandam para mim pelo WhatsApp, eu leio eu falo os nomes, tá? Para que, se a pessoa mandou no WhatsApp, é porque a pessoa quer sigilo, ou pelo menos não quer se expor, né? Isso é um direito lógico de cada um, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Até a próxima, então, se Deus assim nos permitir. Deixa eu entrar de novo aqui no YouTube, só para ver se alguém colocou mais alguma coisa. Então, tá bom. Pelo jeito não. Deus abençoe. Até a próxima. Inscreve-se no canal. Deixa o seu joinha. E nós vamos estar juntos em mais uma transmissão em breve. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Deus de paz te abençoe. E até a próxima aula. Querendo Deus.